Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria aproveitar para mandar um grande abraço saudoso a todos os meus queridos irmãos e paroquianos de São Mateus e São Marcos, as minhas queridas irmãs e irmãos da paróquia de São Paulo, aos meus queridos irmãos da paróquia da Sagrada Família de São Tomé, na Castanheira do Ribatejo, e aos meus queridos amigos que, direto ou indiretamente, também estão ligados a nós. Passados 15 dias das minhas férias e no silêncio da noite, porque durante o dia é muito movimento, é muito ruído, e já agora, quando todos dormem, resolvi partilhar algumas ideias de uma reflexão que eu vi ontem na partilha de um culto em que eu estive presente, onde fui muito abençoada com os louvores e com a pregação da palavra, e é tão bom quando nós vamos à casa do Senhor e quando nós somos abençoados pela palavra e pela ministração da música, do louvor ao Senhor. O texto que foi lido para a reflexão de ontem foi o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e é um texto longo, portanto eu não vou ler todo o texto, apenas os textos que foram lidos foi os versículos do 1 até o 24, que fala sobre a tirania de Herodes, não é? Quando manda matar a Tiago e depois manda prender a Pedro. E eu achei assim muito interessante. Esta mensagem foi partilhada por um missionário. Eu sei que ele é africano, mas não sei exatamente de que área que ele vem, mas que abençoou a minha vida e com certeza abençoou também a vida de outros que ali estavam presentes. E aquele missionário deu o título da mensagem que partilhou conosco, muito interessante, que é: o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Talvez a gente leia a Bíblia muitas vezes, mas o Espírito Santo é quem comunica, e eu nunca tinha pensado neste texto com esta dimensão, com esta perspectiva. E é por isso que a Bíblia é este presente precioso de Deus, porque ela se renova, não é? Ela se renova na nossa vida e ela vai se fazendo suprir a nossa necessidade diante daquilo que é a nossa expectativa de ouvir a voz de Deus. Eu vou ler só alguns versículos para você poder compreender exatamente aquilo que nós queremos partilhar. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Continue depois, se você tiver curiosidade de saber mais acerca deste texto, porque é riquíssimo, é precioso e tem ali coisas muito interessantes para a gente poder compreender. Pedro estava encarcerado, estava preso. João tinha sido morto
Tiago tinha sido morto. Tiago era irmão do João. E Herodes, vendo que aquela sua ação perversa agradava a outros, aos judeus, resolveu mandar prender também a Pedro. Mas há um detalhe que por vezes passa batido por nós, que é Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele. E meus queridos irmãos, a oração neste sentido faz toda a diferença. A igreja orava por Pedro. Você está orando por alguém. Você está sendo usado por Deus para interceder pela vida de outras pessoas. Neste momento, há missionários, há servos do Senhor que estão sofrendo horrores na mão de outros Herodes que dominam este mundo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para despertar no seu coração o desejo de interceder por alguém. Não havia possibilidade nenhuma de Pedro sair daquela prisão. Haviam 16 soldados que guardavam a Pedro. 16 homens, portas trancadas. Pedro estava acorrentado e dormia. Isto você vai ver se continuar a ler o texto. E dormia. E a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor chegou até ele. Chegou e despertou, e o acordou. Deus enviou um anjo para libertar Pedro das mãos de Herodes. E Pedro estava dormindo. E quando o anjo chegou diante de Pedro e o despertou, sabe o que é que ele disse? Levanta-te depressa. Quando o anjo falou com Pedro, as correntes foram partidas. Pedro ficou livre das correntes que o aprisionavam. Deus quer tirar você da cela, da prisão onde você se encontra. Os soldados que ali estavam tiravam toda a liberdade de Pedro. E o anjo manda que ele se levante depressa. O anjo manda que ele cinja-se e que ele calce as sandálias, porque ele precisava caminhar. E Pedro, sem entender, sem compreender o que era que estava a passar, obedece. Tá aí outra coisa muito importante. Obedecer ao comando, à voz do anjo de Deus. Por vezes, Deus está mandando anjos. Anjos que, mandados por Deus, podem quebrar as nossas cadeias, as nossas correntes, os grilhões que nos prendem, os Herodes que nos aprisionam, mas nós não queremos obedecer. Nós não queremos acordar do nosso marasmo, da nossa falta de disposição, nós queremos continuar a dormir. E quando o anjo que Deus enviou a Pedro mandou que ele se levantasse depressa, ele não titubeou, ele levantou-se e as correntes caíram. As correntes que te aprisionam só vão cair quando tu decidires obedecer.
Sabe, queridos irmãos, o Senhor quer mandar o seu anjo para quebrar as cadeias que te aprisionam. O Senhor quer que tu te cinjas, que tu calces as sandálias. O Senhor quer que tu lance às costas a tua capa. E o Senhor quer que tu o siga. O anjo exatamente descreveu para Pedro o que era que ele deveria fazer. Levanta-te depressa. Calça as tuas sandálias. Põe nas tuas costas a tua capa e segue-me. E Pedro simplesmente, talvez como que sonhando, sem compreender o que se passava, simplesmente seguia o anjo e as portas foram se abrindo. E eles passaram. E Pedro foi até onde eles estavam. E a menina, quando veio abrir a porta, não entendia. E ficou tão atônita que não abriu a porta, simplesmente voltou lá dentro para dizer para os outros: está aí Pedro. E é como se ninguém acreditasse como é que Pedro, que tinha sido encarcerado por Herodes, estava ali à porta. Mas eles estavam orando. Eles estavam clamando a Deus pela libertação deste Pedro. Nós precisamos clamar uns pelos outros, para que as correntes possam se quebrar, para que as portas possam se abrir, para que a voz do anjo seja um comando obedecido por nós. Pedro apareceu na casa daqueles que oravam, para dizer para eles e para dizer para nós: não desista de continuar orando. Não desista, porque Deus vai responder a tua oração. Que o teu coração possa despertar nesta hora, ao ouvires esta palavra, e que qualquer que sejam as cadeias que te prendem, qualquer que seja o Herodes que te aprisiona, não duvides, Deus pode quebrar essas cadeias. Deus pode afastar o Herodes que te aprisiona. Deus quer te dar a liberdade que Jesus veio para te dar. E a palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Deixa o Senhor agir no teu coração e não desistas de orar. Senhor, na tua misericórdia, estende as tuas mãos a todos aqueles que se sentem aprisionados neste momento. Quebra as cadeias, abre as portas e faz com que o teu povo possa te seguir em espírito, te adorar em verdade. Obrigada, Senhor, pela bênção desta palavra que falou comigo e que eu desejo ardentemente que possa falar com outros. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.